O Luiz Fernando vai falar sobre a produção de proteínas como exemplo de coisa epistêmica na abordagem dos sistemas experimentais de Hans-Jörg Heisenberg, se eu falei corretamente. Muito obrigada. Então tem meia hora, e aí, faltando 5 minutos, passar o bastão. Obrigado. O microfone, mais verdade. conhecido como microfone. Deixa eu só abrir aqui. Tirar. Se deixar apoiado aqui na mesa, pega? É. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Fernando. Eu não vou fazer uso de slide, eu vou ler um texto. Eu recém defendi meu doutorado, então o que eu vou apresentar aqui não é resultado dele, é algo assim que eu já vim estudando, algo que me interessa. E, portanto, assim, vai ser de modo assim mais ensaístico, não tenho tanta profundeza ainda no autor, mas vou expor algumas ideias que nos últimos meses aí eu consegui compreender em relação a esse autor que é de Liechtenstein. Ele se formou em filosofia e biologia em Tübingen, em Berlim. Possui mestrado em filosofia, doutorado em biologia e habilitação em biologia molecular. E foi diretor do Max Planck de Berlim desde 1997. Então, uma leve advertência, né? O conhecimento aqui mobilizado acerca da produção teórica de Hans-Jörg Heisenberg ainda se encontra em estágio inicial, tendo sido desenvolvido recentemente no âmbito de investigações voltadas à metodologia científica, mais especificamente no campo da epistemologia histórica. Então, sobre esse tema que me interessou o Heisenberg, porque ele vai fazer uma discussão sobre metodologia científica e vai estar um tanto alinhado à tradição da epistemologia histórica. Em razão disso, a presente exposição assume esse caráter introdutório, buscando delinear, em termos gerais, alguns aspectos centrais da proposta metodológica do referido autor. Nesse contexto, opta-se deliberadamente por não aprofundar certos elementos teóricos, técnicos próprios da biologia molecular. E aí, por isso, eu peço desculpas aos biólogos moleculares que talvez tenham mais interesse em ouvir essa questão da produção de proteínas, mas não vou conseguir tratar isso de maneira muito técnica. Especialmente no que concerne aos processos de síntese de proteínas, privilegiando antes a dimensão epistemológica da análise. O estudo de caso considerado refere-se ao acompanhamento realizado por Heisenberg das pesquisas conduzidas pelo grupo liderado pelo oncologista Paul Zamenhof no Hospital Geral de Massachusetts, no período compreendido entre 1943 e 1963. O Heisenberg foi um biólogo de bancada por muito tempo, mas lá pelos anos 70 ele resolve fazer uma guinada, uma virada nas pesquisas dele e para de fazer mais pesquisa prática e começa a tentar pensar metodologia científica mesmo. Isso dá para ver não só nos textos, né, mas em entrevista publicada com ele diz claramente isso. E esse caso da produção de proteína vinculado como exemplo de uma proposta epistemológica histórica se deu nessa análise que ele faz de 20 anos, que ele fica acompanhando esse laboratório coordenado pelo Paul Zamenhof nesse hospital de Massachusetts. Aí ele vai retomar todos os trabalhos técnicos, vai reler tudo isso para tentar
a partir dos resultados, da maneira com que a produção biomolecular era feita, os experimentos eram feitos, propor uma abordagem em metodologia, e ele vai se enquadrar aí até na tradição da epistemologia histórica, né? Então ele vai se basear muito no Bachelard, vai citar bastante Canguilhem, vai citar também bastante o Fleck, o Latour, vai também se interessar muito pelos trabalhos do Freud e do próprio Lacan também, sobre o modo com que os dois abordam a produção científica. Então, é nesse sentido que eu vou tentar expor agora aqui essa noção dele de metodologia científica. Então, o objetivo central desse texto consiste em examinar a síntese proteica como um caso exemplar da noção de coisas epistêmicas, que é um conceito dele, no quadro da epistemologia histórica proposta por Heimberger. Bom, feita essa advertência inicial, a história e a filosofia da ciência do final do século XX assistiram a uma mudança importante de perspectiva no modo de compreender a produção do conhecimento científico. Em contraste com abordagens tradicionais que privilegiavam a análise lógica das teorias científicas ou a reconstrução racional de descobertas, diversos autores passaram a enfatizar o papel das práticas experimentais, dos instrumentos e das condições materiais de investigação das culturas científicas. Nesse contexto, a obra de Hans-Georg Heimberger representa uma contribuição central ao propor uma epistemologia histórica orientada para os processos experimentais que tornam possível a emergência de novos objetos de conhecimento. Em vez de tratar a ciência como um conjunto de teorias ou proposições, Heimberger propõe analisá-las a partir da dinâmica interna dos laboratórios e dos sistemas experimentais que estruturam a investigação científica. Segundo Heimberger, as ciências experimentais modernas operam através de arranjos materiais relativamente estáveis que permitem a exploração sistemática de fenômenos ainda parcialmente desconhecidos. Esses arranjos são chamados por ele de sistemas experimentais, definidos como as menores unidades operacionais nas quais a produção de conhecimento científico ocorre. Em sua formulação mais conhecida, Heimberger descreve esses sistemas como, e cito, as menores unidades integrais de trabalho das ciências experimentais nas quais os objetos científicos e as condições técnicas de sua produção estão inseparavelmente ligados. Essa definição enfatiza que os sistemas experimentais não são instrumentos para testar hipóteses previamente formuladas, mas ambientes de investigação capazes de gerar novos fenômenos e novas perguntas científicas. Uma característica essencial desses sistemas é sua capacidade de produzir diferenças inesperadas. Heimberger observa que os sistemas experimentais bem-sucedidos são aqueles que permitem a emergência de variações e desvios em relação ao esperado, pois é justamente nesse espaço de indeterminação que surgem novos objetos de conhecimento. Em outras palavras, os sistemas experimentais não são apenas dispositivos de verificação, mas verdadeiras máquinas de produção de novidades epistêmicas. Essa perspectiva aproxima-se de uma corrente mais ampla da historiografia da ciência, que eu incluo aí autores como Fleck, como eu já citei, e o Ian Hacking, os quais também enfatizaram o papel das práticas experimentais e das culturas científicas na constituição dos fatos científicos. Entretanto, a contribuição específica de Heimberger consiste em analisar detalhadamente a estrutura interna dos sistemas experimentais e a dinâmica que se estabelece entre seus diferentes componentes, inclusive em situações nas quais não há ajuste claro entre teoria e prática experimental. Ele enfatiza muito isso, né, que por muitas vezes a gente pensa até num modelo meio básico da teoria, está muito paralela, vinculada à prática. Ele mostra um pouco que tem uma certa dissintonia entre as duas coisas, nem sempre se está tentando afirmar o que uma teoria está propondo, nem está se buscando confirmar uma tal teoria, ou de que um experimento surge aí um conceito ou uma nova tese, né? Vai mostrar que muitas vezes estão andando meio sem conexão muito próxima, entre teoria e prática.
Nesse caso, a pesquisa assume um caráter exploratório, no qual os experimentos não são plenamente guiados por teorias, nem as teorias simplesmente derivadas dos resultados experimentais. Então, eles não possuem essa reciprocidade direta, digamos. No interior desses sistemas, Heimberger distingue dois tipos fundamentais de entidades: as coisas epistêmicas e os objetos técnicos. As coisas epistêmicas correspondem aos objetos de investigação científica em sua dimensão ainda aberta e problemática. Por isso que ele usa o termo coisa. Sendo alemão, ele vai usar mesmo o termo Ding, que no alemão tem esse sentido meio de não tão conhecido, né? Não é a mesma coisa que Objekt, que seria um objeto, dado, conhecido. Ele usa o Ding, que tem até essa tradição kantiana do Das Ding, né, que está atrás do fenômeno, que não ainda é conhecido. Então, é nesse sentido mesmo que ele usa o termo coisa, né? Para nós, em português, coisa é muito mais um referente direto, né? O copo, uma coisa, mas o alemão tem essa sutileza. Elas são caracterizadas por um grau significativo de indeterminação, representando aquilo que os pesquisadores procuram compreender, mas cujo funcionamento ainda não foi plenamente estabilizado. Heimberger descreve essas entidades afirmando que as coisas epistêmicas, cito, são caracterizadas por uma incompletude de ser. Elas incorporam aquilo que ainda não sabemos. Nesse sentido, elas funcionam simultaneamente como objetos experimentais e como problemas científicos. Elas existem materialmente nos experimentos, mas seu significado e sua estrutura permanecem parcialmente indeterminados. Em contraste, os objetos técnicos correspondem aos elementos estabilizados do sistema experimental. Eles incluem instrumentos laboratoriais, reagentes químicos, organismos modelo e procedimentos experimentais cuja confiabilidade já foi estabelecida. Esses elementos constituem a infraestrutura material que torna possível a investigação das coisas epistêmicas. Como observa Heimberger, os objetos técnicos são os componentes estabilizados que permitem a exploração experimental dos fenômenos ainda desconhecidos. Entretanto, a distinção entre coisa epistêmica e objeto técnico também não é fixa. Ao longo do desenvolvimento científico, elementos que inicialmente aparecem como problemas podem tornar-se instrumentos estabilizados para novas investigações. A dinâmica da pesquisa científica envolve precisamente essa transformação progressiva de coisa epistêmica em objeto técnico, dentro de sistemas experimentais em constante evolução, em constante dinâmica, digamos, né? Esse processo não ocorre de forma linear ou lógica, mas frequentemente de maneira tateante, por meio de ajustes sucessivos entre diferentes configurações experimentais e interpretações teóricas ainda instáveis. Aí passo para o último tópico sobre a questão do caso das proteínas. A história da biologia molecular oferece um exemplo particularmente elucidativo dessa dinâmica, especialmente no desenvolvimento dos sistemas de síntese de proteína in vitro. Para compreender a emergência desses sistemas experimentais, é necessário situá-los no contexto mais amplo das pesquisas sobre crescimento celular e câncer, que se intensificaram na primeira metade do século XX, até onde eu consegui saber, né, de pesquisa histórica. Durante esse período, muitos bioquímicos e biólogos celulares buscavam compreender os mecanismos moleculares responsáveis pela proliferação celular. O câncer era frequentemente interpretado como um problema relacionado à regulação anormal do crescimento celular e a produção de proteína ocupava um lugar central nessas investigações, uma vez que o crescimento das células depende da síntese contínua de macromoléculas. Nesse contexto, o interesse pela síntese proteica estava diretamente ligado às pesquisas sobre metabolismo celular e oncogênese. Heimberger observa que as primeiras investigações sobre a produção de proteínas estavam intimamente associadas à tentativa de compreender os mecanismos bioquímicos do crescimento celular e das doenças proliferativas, que era o caso do laboratório do Paul Zamenhof. O desafio experimental consistia em identificar os processos moleculares responsáveis pela produção dessas moléculas no interior das células. Contudo, as células constituem sistemas altamente complexos, nos quais inúmeros processos ocorrem simultaneamente. Para analisar os mecanismos específicos da síntese proteica,
tornou-se necessário desenvolver técnicas capazes de isolar e manipular componentes celulares de maneira controlada. Nesse cenário surgia uma dificuldade fundamental: em que direção os sistemas experimentais deveriam ser desenvolvidos para enfrentar o problema dos mecanismos da síntese de proteínas. A resposta estava longe de ser evidente. Não era claro se o caminho adequado consistiria em uma progressão lógica que partisse de organismos intactos, passasse por fatias de órgãos, depois de homogenatos celulares e finalmente alcançasse sistemas modelos simplificados. Cada uma dessas alternativas apresentava limitações significativas. Animais intactos e fatias de tecidos mostravam-se insuficientes para revelar os mecanismos subjacentes. Já esses homogenatos celulares eram descritos como um verdadeiro pântano bioquímico, expressão do Heimberger, no qual múltiplos processos se confundiam, dificultando a obtenção de resultados claros. Por outro lado, os sistemas modelos mais simples levantavam o problema de sua validade. Sua simplicidade poderia torná-los artificiais demais, produzindo fenômenos que não correspondiam ao que ocorria efetivamente na célula. Essa situação evidenciava uma característica central da prática científica: uma certa ausência de correspondência direta entre a teoria e o experimento. Não apenas era incerto qual alternativa teórica deveria ser escolhida entre diferentes hipóteses sobre os mecanismos da síntese proteica, como também era incerto qual sistema experimental permitiria decidir entre essas alternativas. Os próprios sistemas disponíveis eram instáveis, alguns produziam resultados observáveis sem revelar mecanismos, outros simplificavam excessivamente o fenômeno. Essa falta de ajuste mútuo entre teoria e prática experimental transformava a pesquisa em um empreendimento essencialmente exploratório. Foi nesse contexto que surgiram estratégias experimentais intermediárias e engenhosas. Em vez de escolher entre o pântano dos homogenatos e a artificialidade do sistema simples, pesquisadores desenvolveram procedimentos híbridos. Um exemplo importante foi esse acoplamento entre a administração de aminoácidos em vivo e a posterior fracionação desses homogenatos celulares, seguidas de manipulação adicionais in vitro. Essa abordagem permitia preservar certos aspectos do funcionamento celular, ao mesmo tempo em que introduzia condições experimentais controladas. Paralelamente, diferentes hipóteses mecanísticas eram mantidas em aberto, sem que a única teoria se impusesse de forma definitiva. Foi nesse ambiente de incerteza teórica e experimental que se consolidaram as técnicas que permitiram fragmentar células, purificar componentes moleculares e reconstruir determinados processos biológicos fora do organismo. O desenvolvimento dessas técnicas levou à criação dos chamados sistemas de proteína in vitro, no quais extratos celulares contendo ribossomo, RNA e enzimas podiam produzir cadeias polipeptídicas em condições controladas de laboratório. Heimberger descreve esse momento como uma transformação fundamental nas práticas da biologia molecular, pois o tubo de ensaio passou a funcionar como um espaço experimental na qual fragmentos da maquinaria celular podiam ser reorganizados e investigados. Essa transformação teve consequências epistemológicas profundas. Inicialmente, os pesquisadores buscavam compreender os mecanismos bioquímicos associados ao crescimento celular e ao câncer. Entretanto, a criação de sistemas experimentais capazes de reproduzir a síntese proteica em laboratório deslocou o foco da investigação para um problema mais fundamental: o mecanismo molecular da expressão gênica. Assim, a síntese de proteína deixou de ser apenas um aspecto da fisiologia celular e tornou-se um objeto experimental específico. Esse deslocamento ilustra de maneira exemplar a dinâmica descrita por Heimberger, na qual novos objetos científicos emergem a partir da reorganização dos sistemas experimentais. Nos sistemas de síntese proteica in vitro, o processo de produção de proteínas passou a apresentar todas as características de uma coisa epistêmica. Em primeiro lugar, tratava-se de um fenômeno cuja estrutura ainda não era plenamente compreendida. Embora se soubesse que as proteínas eram produzidas a partir da informação genética, os mecanismos precisos dessa tradução permaneciam obscuros.
Em segundo lugar, os sistemas experimentais permitiam manipular esse processo de maneira controlada, introduzindo diferentes tipos de RNA ou modificando condições químicas para observar seus efeitos na produção de proteínas. Esses experimentos geravam continuamente novos resultados e novas questões, evidenciando o caráter aberto e exploratório dos sistemas experimentais. Como enfatiza Heimberger, tais sistemas funcionam como verdadeiras máquinas de produzir surpresas, capazes de revelar aspectos inesperados dos fenômenos investigados. Com o avanço da biologia molecular nas décadas seguintes, diversos elementos do processo de síntese proteica tornaram-se progressivamente mais bem compreendidos. Componentes como RNA mensageiro, os ribossomos e os fatores de tradução passaram a integrar o conhecimento estabilizado da disciplina. Nesse momento, elementos que originalmente constituíam coisas epistêmicas transformaram-se em objetos técnicos utilizados em novos sistemas experimentais. Esse processo ilustra o movimento contínuo pelo qual a investigação científica reorganiza seus próprios objetos e instrumentos. A análise da produção de proteínas in vitro permite, portanto, compreender de maneira concreta a dinâmica epistemológica proposta por Heimberger. Ao enfatizar o papel dos sistemas experimentais, sua abordagem revela que a produção de conhecimento científico depende de arranjos experimentais específicos capazes de gerar fenômenos novos e inesperados. No caso da biologia molecular, a investigação da síntese proteica emergiu inicialmente no contexto das pesquisas sobre crescimento celular e câncer. Mas o desenvolvimento de novos sistemas experimentais transformou esse processo em um objeto autônomo de investigação. A síntese de proteínas tornou-se assim uma coisa epistêmica cuja estrutura foi progressivamente elucidada através da interação entre práticas experimentais, instrumentos técnicos e fenômenos observados. Essa dinâmica evidencia que o avanço da ciência não pode ser compreendido apenas em termos de teorias ou descobertas isoladas, mas deve ser analisado a partir das condições experimentais que tornam possível a emergência de novos objetos de conhecimento. É isso. Obrigado. Não tá verde aí. Ah, aqui. Muito obrigada. Essa água era minha? Acho que não, mas eu vou servir aqui. Mamão. Valeu. Bom dia, Luiz. Bom dia, Sempre Lucas. gosto de ouvir você falando, ainda bem que eu vi. Você abordou um autor que eu adoro, que é o Heimberger. Eu queria ver se você entende ele da mesma maneira que eu entendi quando eu li. Quero entender como que você avalia isso. A abordagem histórica dos sistemas experimentais me parece que o carro-chefe é a abordagem epistemológica, né? Para descrever um pouco a história de como aquele conhecimento foi construído. Mas quando eu li o Heimberger, eu já tinha lido o Hacking. Eu li o Heimberger enquanto um realista de entidades. E depois eu vi os comentadores falando sobre a abordagem de sistemas experimentais, e eles proporam que o Heimberger, na verdade, é um construtivista e uma ideia de uma co-construção entre o objeto epistêmico e o sistema experimental, e que o objeto não está ali previamente, não é uma investigação de um objeto real. E aí eu fiquei nessa dúvida, né? Qual que será que é a interpretação correta do Heimberger? E aí a minha pergunta vem em dois sentidos. Primeiro, se você acha que vale a pena a gente tentar inferir uma ontologia a partir da epistemologia dos sistemas experimentais do Heimberger, ou você acha que para ele era só uma questão só de epistemologia e não valia a pena falar de ontologia dessas entidades? E, se valendo a pena, qual você acha que era a posição dele? Um construtivismo, um realismo de entidades? Ele escreveu antes do Hacking, né? Então é até um anacronismo a gente chamar ele de um realista de entidades, mas essa foi a impressão que eu fiquei. Tá, eu entendi. Eu me interessei exatamente pela minha interpretação dele ser um construtivista, dele pensar a produção do conceito, né? Ou algo que o Canguilhem vai falar, que ele se inspira, né? Que o Canguilhem vai deixar claro que uma doença não é um fato biológico, é um conceito, né? Então é algo construído. Então, eu também não tenho toda essa leitura do Heimberger, estou lendo aqui só o classicão dele, que me interessei muito, mas a minha interpretação tende ainda, por hora, a pensá-lo como um construtivista e não como um realista, né? Porque vem um tanto do meu interesse, então acho que minha interpretação passa por aí, Lucas. Você
acho que dá para a gente inferir uma ontologia e é construtivismo. Por construtivismo, diria, né? É que daí dizer ontologia fica estranho, porque aí parece que essa ontologia se mantém, né? Coisa que... É que às vezes eu fico com a impressão que o próprio Heidegger não queria falar de ontologia. Aham. E a gente que fica botando ontologia. Ah, tá, sim. Ele queria falar só da epistemologia, da parte histórica, de como aquele conhecimento foi produzido, e ele meio que suspendia o juízo Tá. sobre a ontologia das entidades. Ah, essa segunda parte da questão sua. Aí eu também penso que, de fato, ele não está fazendo uma ontologia. Eu acho que é o modus operandi pragmático mesmo da ciência, e só que ela tem esse descompasso, né, entre a experimentação e a produção teórica. Por isso que eu acho que ele tem essa inclinação mais construtivista. Nessa altura é muito fácil. Muito. Conversa mais sobre Vamos. Obrigada. Gostei também de ouvir sobre isso. Eu fiquei pensando no Hacking também, porque eu não li ele, mas eu li o Hacking, mas mais do projeto de estilos de raciocínio, de pensar e fazer ciência, né? Essa ideia mais, talvez, construtivista do tipo de raciocínio, e talvez tenha alguma coisa interessante ali, né? E se eu puder também fazer acho que é uma mão, né? Claro. Eu tenho muito interesse em entender a questão dos instrumentos científicos como o Epistemic Enhancer, vamos dizer assim, né? E mais voltada para a área da automação da prática científica. Então, tratando a prática mesmo, entender esse uso de instrumentos, e aí eu queria saber se você tem alguma ideia de como que ele falaria de instrumentos para simulação e mais atualmente do uso de modelos de machine learning e deep learning para previsão na prática científica. Se a gente pode considerar esse arcabouço, pensar mais ou menos alguma coisa assim nesse sentido. Eu acho que, enquanto ferramenta teórica, você tem boas intuições aí. Tá. Mas o Heimberger, acho que não sei se tratou desse tema assim mais atual. Acho que ele está muito no campo da biologia molecular, porque ele está vindo nessa área. Mas a intuição, acho que assim, agora, de saída, que você colocando, é possível, acho, usar como ferramenta para pensar. Ele define sistema experimental como realização material. Tem que ter uma realização material para entrar no conceito dele de sistema experimental. Então, simulação computacional não é sistema experimental para o Heimberger. Não quer dizer que a gente não possa extrair lições, mas para o Heimberger, se não existe uma realização material, não é do que ele está falando. Mas acho que daria para trabalhar alguma coisa nesse sentido, assim, e trazer isso, exatamente, trazer a literatura, né, de simulação como instrumento científico, né, para a gente. Já tem uma literatura disso. Então, Humphreys, Alvarado, toda essa literatura que a gente está olhando, talvez, e uma galera está olhando, né, e aí trazer essa questão de sistemas experimentais nessa literatura, que ele pode não ter falado sobre isso, mas seria interessante a gente olhar hoje como que a gente vê e como que a gente conseguiria uma melhor descrição da prática científica dessas ciências de dados intensivos, né, que a gente chama. Ótimo. Dedo, mão. Certo. Acho que a gente foi muito para a filosofia da ciência aqui. Mas muito bom esse evento, eu não sei se tá me deixando bem confusa, porque assim, tem tanta coisa e eu me interesso por tudo, e eu falo, meu Deus, o que eu faço da vida? Mas é muito legal, a gente teve trabalho sobre, né, mitocôndria, sobre filosofia da ciência, filosofia da química, da biologia. Eu não ia ter a pachorra de querer tratar de bioquímica sem ter tanto conhecimento assim, sem falar de questões técnicas que ele passa bastante no livro. Mas a questão epistemológica, o exemplo da proteína como problema de metodologia científica que eu quis realmente tratar aqui.